Como se a Previdência Social já não fosse falida o suficiente. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Tramita pelas comissões especiais da Câmara dos Deputados, com certa urgência, um projeto de lei que visa instituir um 14º salário para os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS, de forma temporária, no presente ano e nos 2 anos seguintes. O autor do projeto é o deputado Pompeu de Matos, que de forma nada surpreendente é filiado ao PDT, o partido de Ciro Gomes. Já tendo sido aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, muitos deputados agora pretendem adiantar a tramitação do projeto, fazendo com que ele pule algumas etapas, com vistas a levá-lo o mais rápido possível para a votação no plenário. Conhecendo bem os nossos nobres deputados, eu não tenho a menor dúvida. Esse projeto de lei vai ser aprovado. Afinal de contas, é apenas um auxílio temporário para ajudar os mais pobres. O próprio Pompeu de Matos já deixou claro que muitos deputados têm interesse na aprovação do projeto. Embora o deputado acredite que o ministro Paulo Guedes seja contra esse tipo de medida, ele também afirma que o presidente Bolsonaro não ousaria ser contra essa 14ª parcela do INSS. E os motivos políticos para isso são bastante óbvios. Quanto aos valores destinados a esse incremento nas contas públicas, bem, não haveria qualquer problema. Afinal de contas, como previsto pela Lei 14.143, promulgada este ano, medidas emergenciais como esta que está em votação ficam de fora do chamado teto de gastos. É disso que o político gosta. Um teto de gastos que pode ser quebrado sempre que for conveniente. É importante deixar claro que, no fim das contas, a Previdência Social não precisa dessa 14ª parcela para ficar no prejuízo. É sabido por todos há muito tempo que o INSS é completamente insustentável. Apenas no ano passado, a Previdência Social amargou um inacreditável déficit de 368 bilhões de reais. E esse dinheiro, naturalmente, tem que vir de algum lugar, uma vez que as contribuições previdenciárias feitas por todos os brasileiros com atividades remuneradas formais não são suficientes para cobrir o rombo do INSS, é necessário que o governo aumente seu endividamento para tentar tapar o sol com a peneira. Esse valor foi equivalente à metade de todo o déficit primário brasileiro, o que colabora ainda mais para que a bola de neve da dívida estatal cresça de forma assustadora. A situação trágica do INSS era evidente para todos há muito tempo. Em meados da década de 90, o conhecido Roberto Campos, em uma de suas entrevistas para o programa Roda Viva, já alertava para o fato de que a Previdência Social era insustentável. Acredite ou não, mas naquela época, o déficit previdenciário era de apenas R$1 bilhão. Mas o saldo previdenciário se degradou de tal forma que o governo do atual presidente se viu obrigado a fazer uma reforma previdenciária no ano de 2019. Reforma esta que, embora tenha sido bastante tímida, despertou a fúria da esquerda brasileira e do caquético trabalhismo nacional. Olhando para os números do ano passado, porém, fica claro para todos que mesmo essa reforma não foi suficiente para sanar, ainda que parcialmente, o rombo previdenciário. É claro que alguém poderia afirmar que essa proposta de lei, caso viesse a ser aprovada, não traria tantos efeitos deletérios assim, uma vez que o 14º salário dos pensionistas seria apenas temporário, valendo apenas por 3 anos. Essa afirmação, porém, é uma grande ingenuidade. Já dizia Milton Friedman, não há nada mais permanente do que um programa temporário de governo. E ele, naturalmente, estava certo. Tal como aconteceu com o auxílio emergencial, que foi concebido no ano passado como uma ajuda temporária às pessoas que foram impedidas de trabalhar, dadas as medidas sanitárias restritivas aplicadas em todo o território nacional, a tendência seria que essa 14ª parcela das pensões e aposentadorias do INSS se tornasse permanente. Atualmente, existe uma grande pressão para que o auxílio emergencial se torne mais um programa estatal assistencialista de caráter permanente. O mesmo seria observado com esse projeto de lei, não tenha dúvidas. Afinal de contas, todo político que apoiasse a prorrogação desse novo benefício acabaria por angariar para si próprio um grande capital político. Por outro lado, aqueles que se posicionassem contrários a essa lei seriam acusados de não se importarem com os mais pobres. Veja um recente exemplo, o da lei que previa a distribuição de absorventes na rede de ensino estatal, para entender como isso funciona. Bastou o presidente
presidente Bolsonaro vetar o trecho do projeto de lei que previa a distribuição desses itens para que inúmeros grupos de pressão se manifestassem, acusando o presidente praticamente de odiar as mulheres. Coloque na balança o fato de que no próximo ano os senhores deputados estarão envolvidos em suas campanhas eleitorais e você compreenderá que esse projeto de lei tem tudo para ser aprovado. Qualquer deputado gostaria de ter em seu currículo eleitoral o apoio a essa medida. Por outro lado, nenhum dos senhores congressistas gostaria de carregar a pecha de ter sido contra o 14º salário dos pobres velhinhos brasileiros. Isso pega mal para qualquer político. Temos então dois fatos inegáveis. O primeiro é que existe grande interesse político para que o tal projeto de lei seja aprovado. E o segundo é que o INSS, em sua atual configuração, é insustentável. Veja bem, é fundamental para qualquer indivíduo garantir o próprio sustento quando a velhice chegar. Afinal, nem todos conseguirão trabalhar a vida toda. E não ter condições de se sustentar após o fim da vida laboral pode ser trágico para muitos indivíduos, que correrão o risco de viver e morrer sem um mínimo de dignidade. Contudo, o atual sistema estatal de previdência é equivocado de todas as formas imagináveis, além de ser, pela ótica libertária, totalmente antiético. Este último ponto é o mais evidente, uma vez que a previdência estatal é compulsória, ou seja, obrigatória para todos aqueles que exercem atividade remunerada, mesmo aqueles que trabalham de forma autônoma, não há qualquer dúvida. Ela configura uma violência contra indivíduos pacíficos que são roubados pelo Estado em parte de seus salários. Deixando o aspecto libertário de lado, porém, e focando apenas nos aspectos econômicos, é fato que o INSS é um sistema fadado ao fracasso. Tipicamente, as opções de previdência privada existentes funcionam no chamado regime de capitalização. Cada indivíduo contribui numa determinada regularidade com certo valor monetário que será aplicado ao longo dos anos para que o montante cresça por meio da ação dos juros compostos. Quando chegar a época de sua aposentadoria, o indivíduo poderá sacar em parcelas esse dinheiro investido e poupado ao longo dos anos. Essa é uma forma bastante sensata de se construir uma aposentadoria, economizando ao longo do tempo, fazendo o dinheiro render, para que ele possa ser utilizado no futuro. Porém, o INSS funciona pelo chamado regime de repartição. Neste caso, o dinheiro que você, caro contribuinte, destina à previdência estatal não é seu. Ele não fica guardado em uma aplicação rentável por décadas a fio, crescendo cada vez mais. O funcionamento aqui é muito menos nobre. Todas as contribuições previdenciárias formam um único montante, que é repartido entre os aposentados e pensionistas que no passado contribuíram com esse sistema. Nenhum único real que entra hoje na previdência estatal é poupado ou investido. Tudo é imediatamente gasto. Se eu ou você tivéssemos a brilhante ideia de fazermos algo semelhante ao INSS estatal, nós seríamos presos por crime contra a economia popular. Afinal, isso configuraria uma pirâmide financeira. Mas o Estado, como bem sabemos, tudo pode. E como já foi anteriormente citado neste artigo, as atuais contribuições previdenciárias estão longe de suprir os pagamentos de pensões e aposentadorias. O governo precisa recorrer à dívida, aos impostos e à impressão de moeda para bancar a manutenção desse sistema falido. Nem o deputado que sugeriu o projeto de lei, nem aqueles que agora o estão avaliando, nem aqueles que eventualmente votarem a favor de sua aprovação, estão preocupados com a viabilidade econômica dessa medida. Citando agora textualmente o já citado Roberto Campos, falando a respeito do Estado: o cobertor é curto e o talento é mais curto ainda. No longo prazo, todos nós sabemos que isso vai resultar em uma considerável colaboração para o desastre econômico que possivelmente se desenha no horizonte brasileiro. Porém, políticos não se importam com o longo prazo. O importante é o horizonte da próxima eleição, e este está logo ali, no não tão distante futuro de 12 meses. O que podemos tirar dessa ideia tresloucada de um 14º salário em um sistema que já está mais do que falido é que não devemos confiar algo tão importante quanto
a nossa aposentadoria ao Estado. Qualquer indivíduo que seja hoje segurado obrigatório do INSS, e sim, esse é o termo oficial, e que confia seu sustento na velhice à previdência estatal, está incorrendo numa perigosa ingenuidade. O Estado hoje já é incapaz de garantir seu próprio futuro. Imagine então se ele será capaz de garantir o futuro de todas aquelas pessoas que ele, dia após dia, rouba sem o menor critério. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por Paulo Almeida, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!